O tema da mensagem de hoje é a escolha certa. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue e saia diante de nós e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: dá ouvido à sua voz e restitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. A Bíblia diz, amado, que Israel estava passando por um momento difícil, até que eles então pediram para Samuel, que era o juiz, para que constituísse um rei sobre eles. Por que até então Israel não tinha rei? Porque quem era o rei de Israel era o próprio Deus. Então toda vez que o povo necessitava de alguma coisa, ou quando Deus queria falar com o povo, ele falava com o profeta. E o profeta, por sua vez, ia e passava isso para todo o povo. Mas o povo é como nós nos dias de hoje. Quando você tem uma promessa, quando você tem uma palavra, uma direção de Deus, e ela não vem, sabe, correspondendo àquilo que os seus olhos imaginam, ou aquilo que o seu coração quer ver, nós achamos que Deus não está fazendo nada. Por muitas vezes eles ficavam assim: como que Deus está falando conosco, se toda vez para falar com Deus nós temos que nos dirigir até Samuel falar com Deus, para depois ter a resposta e passar imediato. Eu acredito que naquela época ele já estava com um pouco de vestígio da era da internet, né? Queria uma coisa muito rápida, muito instantânea. Então eles diziam assim: olha, eu preciso então que você, Samuel, levante um rei. Peça ao Senhor, mostre um rei. E eu queremos que os homens, ou um homem, possa reinar sobre nós. 1 Samuel 8,19, o povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você não é igual ao mundo, você é nação eleita. Sabe, amado, eles queriam ser como as outras nações. Ah, mas todo mundo faz assim, as outras nações tudo tem reis humanos, reis que levaram o povo a cair, a pecar, reis que levaram o povo a se desviar do Senhor. Eu até entendo, porque Samuel estava velho, sabe? Os seus filhos não seguiram os seus passos. Os filhos de Samuel, nenhum era profeta. Pelo contrário, os filhos de Samuel acabou se rebeliando, não eram fiéis a Deus. E o que o povo tinha medo é: se Samuel morrer, quem que vai ser o nosso rei? Se ele é o profeta que levanta rei. Então eles ficaram assim: se depender dos filhos de Samuel, nós estamos na roça, porque os filhos dele não serão sacerdote. Talvez você tenha esse mesmo medo quando uma promessa vem sobre a tua vida e aparentemente você acha que ela está ficando velha. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus prometeu, meu irmão, é uma questão de detalhes, é uma questão de tempo. Você vai receber o melhor do Pai. O povo estava com medo de ficar sem alguém para governá-los. E eles então olharam um para os outros, sabe? E olhava para outros povos que possuíam reis e achava que essa seria a solução dos seus problemas. Sabe quando você olha para alguém e diz assim: nossa, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquele salário, se eu tivesse aquele pai, se eu tivesse aquele patrão, se eu tivesse aquele líder, se eu tivesse aquele pastor, minha vida seria diferente. Quantas vezes nós queremos transferir aquilo que é para que eu e você possa fazer e colocar sobre o ombro de alguém? Saiba que aquilo que você quer fazer e aonde você quer chegar está na mão do Senhor. Você pode correr de um lado para outro, vai ser mais ou menos como aquele desenho que passou aqui agora. Talvez, se você optar pelas suas opções, sabe, pelos seus conceitos, o que lhe resta para você é apenas uma gota da água, e que supostamente mataria a tua sede. Mas Deus tem um manancial. Mas eu não estou enxergando. Então o problema é esse: nós queremos enxergar. A Bíblia diz assim que não é ver para crer, é crer para ver. Se você crer, verás a glória de Deus. Ah, pastor, mas se não for do meu jeito, eu travo, eu não consigo. Se não for do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, sabe, não vai. Às vezes lá na frente eu até me arrependo, mas quando eu vi, eu já chutei o pau da barraca. Por isso que você está andando em ciclo. Não sai do mesmo ciclo.
Deus tem ciclos diferentes para você avançar. Amados, enquanto por muitas vezes eu achava que eu tinha que fazer a minha vontade, e que Deus tinha que ser responsável pelas minhas vontades, eu comecei a andar em círculo. E sabe o que aconteceu? Eu não avancei. Nós precisamos entender que comigo não é diferente, com você não é diferente. Mas precisamos entender, Senhor, qual é a tua vontade? Quem é o meu rei? Quem é que governa sobre a minha vida? Então é a Ele que eu devo consultar. Amém? Mas nós queremos consultar a homens. Sabe, amado? Aquele povo estava esquecendo de olhar para os seus próprios pecados que te trazia tanta ruína. Eles achavam que a ruína estava em Samuel. Eles achavam assim, olha, porque o tempo que Samuel fala com Deus, vai saber se aquilo que Samuel está dizendo para nós foi da vontade de Deus mesmo. Será que foi Deus? Será que não teve um pouco de carnalidade da parte dele? Será que não teve um pouco de vontade dele? Esse é o problema, nós queremos julgar pessoas por aquilo que nós pensamos. E chegamos até julgar. Eles esqueceram de olhar para o pecado que estava sobre eles, e aquele pecado fazia eles andarem em círculo. Sabe, amado? Eles achavam que não, o problema é o rei, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é o professor, o problema é o meu patrão, o problema é o bairro onde eu moro, o problema é quem governa esta cidade, esse estado e este país. Se fosse nos Estados Unidos seria diferente. Se fosse nos Estados Unidos e você estando lá, o problema era igual, o mesmo. A única coisa que ia acontecer é que a sua dívida não seria em real, seria em dólar. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos transferir o problema para outro. Saiba que o problema é Ele que resolve. Ele diz, sou eu que resolvo e vou conduzir a sua vida. Tão somente aquieta. 1 Samuel 8:21 diz assim, ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Imagino que Samuel ficou muito triste, irmão. Ele falou, poxa Deus, qual a nação no mundo que tem um governo, um Deus tão zeloso, sabe, tão misericordioso, que trata do seu povo como a menina dos teus olhos. Já que o povo não consegue ouvir a tua voz, o Senhor escolheu a mim e fala diretamente com eles, e eles não te querem. O Senhor disse assim, Samuel, não precisa ficar triste, não é você que eles estão rejeitando, não. Eles estão rejeitando a mim. Então, já que eles querem um novo governo, levante esse governo, e você vai ver juntamente com eles quem é o rei que eles querem levantar. O primeiro rei de Israel foi Saul, foi o rei mais corrupto que teve, mais bandido, mais endemoniado. Ele era tão endemoniado que Davi precisava tocar a harpa para ele ficar liberto, porque toda vez ele ficava possesso. Mas ele teve o tempo que ele foi profeta do Senhor também, que ele se rendeu ao Senhor. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não deixa nada roubar a paz do teu coração, para que Satanás não entre e traga 7 piores. Às vezes nós imaginamos que vamos ficar possessos em alguma área, né? Eu já falei sobre isso no culto passado, sabe? Mas às vezes nós temos alguma área que somos roubados, porque o nosso coração está trancado, está fechado para aquilo. E é onde a brecha que o diabo entra para tentar nos roubar. Talvez você está com o coração fechado por tantas coisas que aconteceu até aqui, por 2017 tem sido um ano bom ou ruim para você. Saiba crer que aquele que começou uma obra na tua vida, ele não te escolheu e te abandonou no meio do caminho. Ah, pastor, mas em um determinado momento eu olhei para trás, eu chutei o pau da barraca. Então, 0-0. Ele colocou você de volta no caminho e te diz, eu vou te surpreender, a ponto de você não imaginar o que eu irei fazer. Se é um ser humano, ele põe de castigo, ele abate, não é? Ele se vinga. Mas sabe qual é a vingança do Senhor? Te abençoar. Essa é a maior vingança de Deus. A maior vingança de Deus é nos constranger. De que forma? Você está numa condição em que você possa olhar e dizer assim, olha, eu escolhi da maneira correta, eu resolvi ouvir a voz do Senhor. E lá na frente você se constranger e dizer assim, meu Deus, como Deus me ama, de tudo que eu fiz, que eu aprontei, que eu liberei, e Ele transformou isso em bênção. Nesses versículos, amado, nós podemos perceber que não era da vontade de Deus que Israel possuísse um rei humano, pois o propósito do Senhor deveria ser Deus o rei. Não era da vontade, mas o Senhor, repita comigo, permitiu. O Senhor permitiu um rei humano.
Entenda, não era essa a vontade do Senhor, mas de tanto o povo querer, o Senhor disse: então diga ao povo que assim será feito. O povo que eles escolherem, eu darei o meu aval. Porém, o Senhor tinha sido constituído rei, mas o povo rejeitou. Muitas coisas, amado, acontece porque é permissão de Deus, mas não é a sua vontade. Não confunda isso. Amém? Primeiro, qual é a escolha certa? Permissão ou vontade? Permissão, quando Deus deixa acontecer. Tudo aquilo que Deus deixa acontecer é uma permissão. Agora, quando é a vontade do Senhor, Ele faz com que aquilo seja realizado. Uma coisa é permitir e outra coisa é querer fazer. Quando Deus deixa acontecer, ou por muita insistência do teu povo, ou talvez para ensinar-nos a fazer enxergar qual é a perfeita vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Sabe, amado? O que é melhor é andar conforme a sua boa vontade, que é perfeita e agradável, pois Ele sabe o que é melhor para você. Ah, pastor, mas eu queria tanto isso. Amém. Meu neto, quando era menor, que ele é menor até hoje, ele me chacoalhava, sabe, as minhas emoções. Quando eu falava não, ele olhava para mim e falava: vô, mas eu queria o tanto. Pronto, não precisava falar mais nada, eu já derretia. Ah, tá, você queria, neném? Eu queria. Ele repetia isso, inconscientemente ele estava movendo o meu coração. Eu sou homem, sujeito a errar, falhar, tão mal quanto cada um de nós, porque o homem é má, pessoa, o ser humano é má, mas na bondade de Deus Ele é misericordioso. Então quando você pede algo para Deus e você fala: Senhor, mas eu queria o tanto, Ele até permite. Nem sempre é a vontade dele, sabe? É tanto que os filhos às vezes falam: né, pai? Quando era eu, né, o pau me achava, mas agora neto faz o que quer. E é verdade, irmãos, é verdade. Eu não entendi isso não até o momento que eu fui vô. O dia que eu fui vô, eu fiquei besta. E a melhor coisa é ser besta. Sabe por quê? Porque a gente deixa de lado todas aquelas correções e passa apenas a amar. Deus, Ele te escolheu, mas saiba que nem todas as suas vontades é a vontade do Senhor. Mas por que Deus permitiu? Então, nós vamos falar sobre isso. Vontade é aquilo que o Senhor sonha e planeja para você, visando então vitória, sucesso e felicidade. Toda vez que Deus tem uma vontade para a tua vida, Ele visa você ser conquistador. Mas quando nós não queremos, amado, quando nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração, às vezes a gente até sabe que aquilo não é uma boa opção, até sabe que aquilo não é uma boa ideia, até sabe que aquilo não vai muito longe, mas você quer fazer, sabe, aquilo está ardendo dentro de você. Deus sempre vai levantar alguém e vai falar assim: não faça isso, você pode se arrepender, não continua nesse caminho. É igual o desejo do pecado. Falar que pecar é ruim é mentira, pecar é bom. É tão bom que a pessoa fica lutando contra. Ninguém luta para fazer alguma coisa que é ruim, não é verdade? Você sabe que aquilo é ruim, você fica lutando: eu quero, que nada é ruim. Mas o pecado, quando ele chega, ele tenta transpor tudo aquilo que você conhece. E quando nós decidimos fazer, até nisso Deus nos abençoa. Ele fala: então vai, já que você quer, só que lá na frente você vai quebrar a cara. Sabe, irmãos, se fosse eu ou você, sabe o que a gente teria feito? Bem feito, quebrou a cara, vira as costas e vai embora. Nem me procure mais, porque eu tentei te aconselhar, você não quis saber. Mas Deus não é assim. A gente faz, desculpa a expressão que eu vou usar, a gente faz a merda, e Ele vai atrás e conserta tudo, limpa tudo, transforma e ainda nos ama. Isso é bondade demais, sabe? Você talvez fez uma coisa totalmente errada. O caminho para você era talvez de 1 quilômetro. Você fez coisa errada, andou 40 anos. Como aconteceu com o povo no deserto. Mas no momento que eles abriram os olhos e enxergaram, o Senhor falou: agora vem aqui, eu vou te levar para a terra prometida. Quantas vezes talvez
Você parou e pensou e disse assim: poxa, se eu tivesse aceitado Jesus alguns anos atrás, eu sempre digo isso, se com 13 anos de idade que eu aceitei Jesus, eu não tivesse ido para o candomblé logo em seguida, a minha vida seria 1000 anos luz à frente, teria uma maturidade muito maior, teria tido um chamado de Deus muito maior, a prosperidade tinha me alcançado muito mais cedo. Sabe por quê? Porque nós queremos andar pela nossa vontade, queremos andar por permissão, sabe? Vontade é aquilo que o Senhor sonha para você, e Deus não sonha coisa pouca para ti não, meu amado. Israel, ele fez a escolha errada, andar debaixo de permissão. O que é andar debaixo de permissão? É você errar, pecar e falhar, falar: mas Deus me ama, eu sei que depois eu peço perdão, Ele vai me perdoar. Se andar debaixo de permissão. A permissão te faz trilhar caminhos que por muitas vezes não tem volta. Deus faz até você voltar, mas você volta ferido, machucado. Você acha que o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, o pai sabia que ele não voltou porque ele estava arrependido. O pai sabia que ele voltou porque ele estava com fome. Quando ele é confrontado, ele diz: na casa do meu pai até os porcos comem melhor, até os jornaleiros, que eram os empregados, comem muito melhor do que eu que estou me alimentando aqui. Quer saber? Vou deixar meu orgulho de lado e vou voltar para a casa do meu pai. Ele chega no pai e fala: me perdoa, piriri, pororó. Mas ele estava mesmo interessado, sabe? Era na festa que ele ia ganhar. E mesmo sabendo disso, a figura do pai representa Deus, e a figura do filho pródigo representa nós, quando Jesus faz a parábola. Mesmo sabendo das suas boas ou má intenções, Ele te ama da mesma forma. Sabe, amados, é melhor andar com Ele, escolhendo fazer a vontade, do que esperar que Deus permita. Sabe aqueles pais que às vezes o filho enche tanto, né? Perde tanto, insiste tanto, ele fala: quer saber, vai. E aí lá na frente o filho quebra a cara e fala: poxa pai, mas você insistiu tanto que eu deixei, não era da minha vontade. Já aconteceu isso contigo? De você pentelhar seu pai e sua mãe, e lá na frente fala: nossa, por que meu pai deixou eu fazer isso? Hoje eu quebrei a cara, porque ele te avisou várias vezes, e você não quis. Aí ele permitiu. A permissão nos faz andar por caminhos tortuosos. Amém? Sabe aquela coisa assim, eu fico rodeando, o seu pai fala: não faz, e você fica fazendo escondido, até uma hora que ele fala: olha, para não brigar, sabe, eu não vou fazer vista grossa fingindo que eu não sei. Quer fazer, faça, mas lá na frente há um preço para isso. Esse negócio de permitir, porque estão te enchendo o saco, isso é coisa de covarde. É muito mais fácil você confrontar e dizer não. E se a pessoa fizer, o problema é dela. Porque quando nós permitimos, nós também somos retalhados por isso. Porque o diabo não brinca de ser diabo, e Deus não brinca de ser Deus. Uma coisa que Deus é: justo. Ele nos ama, fato. Ele vai te acolher, fato. Mas aquilo que você semeou, você vai plantar. Não tem jeito, amado. Sabe? Essa é a vida que é assim. Israel preferiu um rei humano. Foi o pior rei, foi a desgraça deles. Um rei que perverteu o povo, um rei endemoniado, um rei que fez Israel sofrer. Eles andaram mais de 40 anos, sabe, retrocedendo. Por quê? Porque levantou alguém errado. Qual foi a visão de Israel para levantar Saul? Saul era alto, forte e guerreiro. Era isso para eles que precisava. Samuel, qual era a diferença? Coloca Samuel aqui e Saul. Saul era jovem, bonito, bombado, sarado, guerreiro. A Bíblia diz que Saul era tão alto que ele se destacava no meio do povo. Ele era o mais alto, acredito que ele tinha quase 2 metros de altura, porque o povo judeu não é um povo tão alto. Agora coloca do lado aqui Samuel, que era o atual, velho, sério, fazia as coisas corretas e era servo do Senhor. Não serve, isso é velharia, isso é coisa do passado. Vamos pegar um novo. Sabe essa história de sangue novo? No Brasil teve isso, na época do Collor. Vamos levantar alguém que é novo, ideia nova. Você viu o que aconteceu? Não é verdade? A gente não pode generalizar, mas no Brasil teve essa experiência. Foi um Saul que levantou-se e foi impeachmentado. Não é verdade? Preste atenção, amado. Não ache que as coisas que estão caminhando bem, você tenha que mudar, porque você quer uma novidade. Time que está ganhando não se mexe. Deus quer tratar contigo. Mas preste atenção, se aquilo que você tanto quer não é a permissão de Deus.
Senhor, permita que eu faça. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei até que não está tão certo. Eu sei até que não, sabe, não é bem a tua vontade. Mas deixa, Deus, deixa. E já vai fazendo. Depois não se arrependa. Porque permissão tem um preço muito alto. Vontade, dá uma volta no mundo inteiro, mas vai vir na sua mão em perfeição. Amém? Por eles, a partir de Saul, foram reis humanos. Eles erraram muito. Na verdade, eles foram péssimos referenciais, tanto para o povo, para a família, para a própria vida. Sabe, amado, hoje nós também podemos fazer essa escolha. É andar conforme a nossa vontade e permissão do Senhor, ou andar conforme a vontade dEle, que sabe qual é o melhor caminho para a vitória e para a abundância. Amém? Quando nós estávamos correndo atrás de outro prédio para sair daqui, eu entrei no campo da permissão. Eu disse assim: não, Senhor, eu quero. Aonde eu botar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Até o momento que o Senhor fala: se você tanto insistir, eu te dou, mas te digo que não é chegado a hora. Passado 2 meses, a entrada financeira da igreja caiu quase 70%. Como que nós iríamos assumir um valor tão alto? Era quase o dobro daqui no final, com uma entrada como essa. Adiantava depois ficar chorando pelos cantos, dizendo como Josué disse: aonde foi que eu errei? Às vezes, amado, quando você começa a orar e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, e não aconteceu, não acha que você orou errado, que Deus não te ouviu. Se não aconteceu, porque Ele diz: não é da minha vontade, então não vai acontecer. Não quer dizer que nunca vai acontecer, não é o tempo. Deus às vezes precisa tratar com o nosso caráter, Deus precisa tratar conosco mesmo, as pessoas que estão ao nosso lado. Deus precisa mostrar quem é que anda contigo. Porque às vezes você confia em determinadas pessoas, ou na pessoa que você tanto quer, mas você não sabe qual verdadeiramente é o caráter dela. Deus conhece e Ele está te moldando. Sabe, irmãos, às vezes ficamos tristes. Você vê uma pessoa testemunhando: ai, arrumei emprego. O outro: ai, comprei uma casa. Comprei um carro. Olha, meu filho voltou para Jesus. Sabe, vários tipos de testemunhos. Você fica aí: eu, Deus, estou tanto tempo querendo. Será que o Deus que escuta ele não escuta eu? A Bíblia diz que antes que a palavra saia da tua boca, Ele sabe o que você quer. Mas por que Deus então está permitindo você passar determinadas coisas, talvez escolhas erradas que você fez? Sabe qual a nossa pior escolha que podemos fazer como homem? Chama-se rebelião. Tudo aquilo que você se rebeliar contra a autoridade de alguém, você fez a pior escolha, porque você abriu, sabe, o seu peito, a sua alma, o seu espírito, e disse para Satanás: agora eu quero fazer a minha vontade. Sabe, irmãos, nós devemos olhar para a história de Israel e realmente fazer a nossa escolha. Será que valeu a pena eles constituírem o primeiro rei deles, um rei humano? Será que valeu a pena? A história é clara e nos mostra que não. O Senhor te pergunta hoje: qual é a sua escolha? Você prefere ficar na vontade, seguir a vontade do Senhor, ou andar debaixo de permissão? Não queira andar debaixo de permissão. Queira fazer a vontade. Pastor, mas a vontade dói, a vontade exige um preço. Fato. As coisas de Deus não são tão fáceis, mas quando você escolhe, Ele não deixa você carregar fardo. Ele permite que você ande de cabeça erguida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.